Nessa noite, meus irmãos, convido a todos para que abram suas Bíblias na carta de Judas, do versículo 1 a 25. Judas, versículos 1 a 25. Eu lerei e os irmãos acompanhem. Diz assim: Judas, de 1 a 25. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação, os quais, destes muitos, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus, e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já sejais cientes de tudo que uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição com aqueles, seguindo após outra carne, são postos, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminaram a carne, como também rejeitaram governos e difamaram autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até essas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores de si mesmos, se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovida, duplamente morta, desarraigada, ondas brávidas do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a esses, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas míriades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as suas obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões. A sua boca vive propagando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões. São esses que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito,
Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão em dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Busquemos ao Senhor em oração. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, clamamos a Deus nesse momento, para que o Senhor me use apesar de mim mesmo, Pai, e nos permita crescer no conhecimento da Tua Palavra. Edifica-nos enquanto igreja e abençoa-nos, ó Pai, para que possamos, por Tua Palavra, viver. Gratos porque recebemos ela de Ti e porque dia após dia somos convencidos dos nossos pecados por ela também, por Teu Santo Espírito. Louvamos a Ti, ó Deus, pois o Senhor é grande, maravilhoso e digno de ser louvado, o único Deus digno. E pedimos, ó Deus, nos conduza com sabedoria e com entendimento, para que possamos compreender a Tua Palavra e sairmos aqui edificados e prontos para Te servir. Em nome de Jesus, que oro e agradeço. Amém, ó Deus. Amém. O sermão de hoje leva por tema Em Defesa da Fé. Vamos caminhar pelo livro de Judas e entender um pouco mais sobre esse tema e um pouco mais sobre as chamadas de atenção que Judas nos faz e como devemos agir enquanto cristãos. Vivemos em tempos desafiadores, em que o evangelho muitas vezes tem sido distorcido por vozes que se levantam não para edificar, mas para confundir e dividir o povo de Deus. Não é novidade para nós que desde os primeiros dias da igreja já haviam entre os crentes aqueles que se infiltravam com aparência de piedade, mas cujos corações estavam longe de Deus. É exatamente sobre isso que trata a carta de Judas, um livro pequeno em extensão, mas profundo e urgente em sua mensagem de vigilância, que trata de uma convocação pastoral para que, como corpo de Cristo, nos mantenhamos firmes diante das pressões do mundo e dos enganos que tentam se infiltrar no rebanho, nos levantando e olhando para a fé, o Evangelho, a salvação, enquanto um santíssimo presente que recebemos de graça, mas por um alto preço, ou enquanto um propósito que recebemos em amor, pelo qual devemos atuar com diligência, ou um dever de batalha diligente. A carta de Judas foi escrita por Judas, irmão de Tiago e servo de Cristo Jesus, mas também irmão de Jesus. Em Marcos 6,3 diz assim: Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Marcos 6 narra quando os galileus viam Jesus, que cresceu junto deles, pregando o evangelho, iniciando seu ministério, mas não o viam como Messias, caçoavam dele e se lembravam: não é esse o filho de Maria, que tem por irmão Judas, Tiago e muitos outros? Em primeiro momento, os irmãos de Jesus, Judas e Tiago propriamente, não creram na sua divindade. Porém, depois de sua morte e ressurreição, reconheceram seu irmão terreno enquanto o Messias prometido e passaram a proclamar o evangelho, tornando-se líderes das primeiras igrejas. Judas escreveu a carta muito provavelmente para um grupo de judeus messiânicos, mas a destinou a todo cristão, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, como diz o primeiro versículo. A carta revela que Judas escreveu e iria escrever sobre salvação, porém entendeu uma urgente necessidade da igreja e escreveu para exortar aos cristãos sobre o dever de diligentemente batalhar em favor da fé contra os falsos mestres. O sermão de hoje segue com um tema que, ao olharmos para todo o livro de Judas, podemos observar
como Judas quer trabalhar e nos chama a atenção sobre a necessidade de olharmos para a fé. E por isso veremos hoje a batalha pela fé, os motivos para lutar e as armas para vencer. E dividiremos isso em duas partes. Primeiramente, a primeira parte, por que batalhar, ou os motivos para lutar. E depois vamos adentrar também no livro de Judas para compreender mais que armas usaremos para isso, por que lutaremos e como lutaremos, como venceremos essa batalha junto do nosso Deus. E para isso, para introduzir esse dever de batalharmos pela fé, o autor vai usar de diversos recursos literários judaicos, antigos, como o livro de Enoque e outros escritos de Moisés, livros apócrifos que não estão nas escrituras, mas que eram do conhecimento dos primeiros cristãos, dos primeiros destinatários dessa carta. Ele usou desses livros para evidenciar a necessidade dessa batalha, principalmente contra os falsos mestres e suas doutrinas corrosivas para a fiel propagação do Evangelho, apresentando o nosso dever de fidelidade, lutando em favor do nosso Senhor. E assim, chegamos ao nosso primeiro ponto. A batalha pela fé, os motivos para lutar, ou o dever de diligentemente batalhar pela fé, é real, porque temos um perigo, e ele se apresenta em Judas como os falsos mestres, e esse enquanto um perigo. Então o primeiro ponto é, porque existem falsos mestres que corrompem o Evangelho. Vemos isso no verso 3 e 4. Eu lerei e os irmãos acompanhem. Diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado e corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação, os quais, desses muitos, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Devemos batalhar pela fé, pois existem falsos mestres dentro da igreja que corrompem o Evangelho. A epístola de Judas tem como foco principal alertar os irmãos sobre a existência desses falsos mestres e ímpios em seu meio, chamando aos cristãos para uma batalha diligente contra eles, mas uma batalha diligente contra suas doutrinas também. Pois esses estavam pervertendo as Escrituras e manipulando as verdades para validar seus pecados e usufruir da igreja, algo que é muito comum nos dias de hoje. Essas posturas são evidentes nos textos, pois esses homens, primeiramente, se introduzem com dissimulação, como diz o início do verso 4, vivendo em meio ao povo de Deus, com falsa piedade e mentirosa adoração, se camuflam, enganando muitos dos verdadeiros cristãos. Infelizmente, muitos desses enganadores se tornam líderes de igreja para simplesmente alimentar o seu ego e usufruir da comunidade cristã. Porém, quando seus pecados são descobertos, não é seu nome que é ferido, mas sim o nome de Cristo que é envergonhado. Nosso primeiro dever para batalharmos em função da fé contra os falsos mestres que se levantam, não é porque eles se levantam e possam nos confundir, ou eles passarão vergonha com seus pecados e queremos preservá-los. Nosso dever de batalhar em favor da fé, os motivos para essa luta contra os falsos mestres que entram em nosso meio, que se introduzem com dissimulação, é porque esses homens se levantam envergonhando a Cristo, o nosso Senhor, envergonhando o Evangelho que recebemos, envergonhando a fé que foi nos dada enquanto presente pelo nosso Senhor. Uma fé ou uma salvação que não veio de graça, mas veio pela cruz de Cristo. O nosso dever de batalhar contra esses falsos mestres é evidenciado pelo fato de que a obra de Cristo nos salvou, e é por ela que temos a fé, e não podemos deixar com que essa fé seja envergonhada por homens que nem salvos pela cruz foram. O segundo ponto que observamos, que devemos batalhar em função da fé, em favor da fé, porque existem falsos mestres que corrompem o Evangelho, porque além deles se introduzirem em nosso meio, eles validam seus próprios pecados, transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, como diz o final do verso 4. Deturpam o Evangelho em favor de seus desejos, utilizando de más interpretações das Escrituras para que seus pecados sejam validados, e assim negam a Jesus, ao limitar a graça salvífica e a uma permissão para o pecado, ou até mesmo ao atribuir a homens o mérito da salvação, buscando glória própria, ao invés de glorificar ao Deus que, por graça,
se humilhou e nos salvou. Mais uma vez, temos o dever de batalhar pela fé contra esses falsos mestres que corrompem o Evangelho, que corrompem as boas novas do nosso Deus, porque esses buscam a glória do nosso Deus. E é muito claro nas Escrituras, Deus não divide sua glória com ninguém. E por que deixaríamos homens usarem da fé de Cristo Jesus, usarmos da fé que foi nos dada enquanto presente santíssimo para valorizar os teus pecados e para receber graças do reino de Deus, enquanto Cristo é diminuído, enquanto Cristo é tirado da cruz, para colocarmos os nossos próprios méritos, ou os próprios méritos desses homens, para as suas glórias. E essa preocupação, enquanto os falsos mestres, não vai simplesmente porque eles estão no lugar onde deveriam estar. Sim, estão, mas porque eles estão envergonhando o Evangelho de Cristo e confundindo muitos, levando muitos, os servos do Senhor, para junto deles, de suas falsas profecias, suas falsas ideias, suas mentirosas adorações, e longe do nosso Senhor, enquanto sendo usados como estratégia para nos afastar do nosso Senhor. Vemos que esses falsos mestres, além de corromperem o Evangelho, além de serem um perigo para a nossa fé, além de deturparem a fé, envergonharem a graça que recebemos em Cristo Jesus, esses falsos mestres devem ser batalhados, devem ser combatidos. A batalha da fé, os motivos para lutar se evidenciam porque esses falsos mestres, no nosso segundo ponto, se apresentam com obras condenáveis. Além de se introduzir em nosso meio e corromper o Evangelho com sua vida no dia a dia da igreja, eles têm obras condenáveis e assinam embaixo com o nome de Cristo, mesmo que Cristo nem os conheça. A palavra do Senhor é clara. Muitos profetizarão em nome de Deus, expulsarão até demônios, mas no dia final o Senhor nem os conheceu. As pessoas só se beneficiaram, ao invés de fato, se entregar ao Evangelho. Esses homens são condenáveis em suas obras. E esse é o segundo ponto pelo qual deveríamos batalhar pela nossa fé. A partir do versículo 5, o autor utiliza de uma espécie de encorajamento para batalharmos contra os falsos mestres. Pois o nosso Deus julgará justamente os seus pecados, que servem como evidência da condenação e da sua autodestruição. Esses enganadores têm. Assim, somos chamados ao dever de batalhar para que o nosso Senhor seja honrado e o seu povo preservado da ação e influência do pecado dos falsos mestres. Outros escritos conhecidos pelos primeiros leitores foram usados por Judas para relembrar isso, como exemplo das pessoas que desonraram a Deus e sofreram o seu juízo. Assim como os falsos mestres, esses foram condenados em suas obras. E esses falsos mestres se apresentam, do verso 5 até o verso 9, com as suas obras condenáveis, que são sintetizadas em 3 obras, que principalmente eles usam para difamar o nome do nosso Deus. Esses homens, eles se apresentam com sua incredulidade, se apresentam com sua infidelidade e imoralidade. Leamos juntos mais uma vez, Judas do versículo 5 a 7. Diz assim: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo que uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Paremos por aqui. Primeiro ponto, a primeira obra que observamos dos falsos mestres e que eles usam para difamar o Evangelho com suas obras condenáveis, primeiramente, a sua incredulidade. Mesmo que o Senhor tenha salvo o povo da escravidão egípcia, olhando para o exemplo que o próprio Judas nos dá, muitos não creram em suas promessas e murmuraram contra os planos de Deus. E o Senhor, em sua justiça, não permitiu com que esses homens conhecessem a sua promessa. E todos aqueles que não creram no Senhor são condenáveis, pois toda a criação revela a sua essência, e a palavra de Deus revela a sua salvação. Por isso, esses mestres se apresentam a Deus com a postura de incredulidade, pois não confiam na soberania nem no poder do nosso Senhor, e assim blasfemam contra o Rei Todo-Poderoso, por simplesmente não crerem, ou até mesmo por atribuírem obras do Senhor a si. Porém, somos chamados a batalhar confiantes, pois esses se assemelham ao povo que foi destruído. Assim como o povo que o Senhor salvou do Egito murmurou e não creu nas obras do Senhor, não creu que o Senhor poderia lhes dar a promessa, mas simplesmente o Senhor aplicou o seu juízo sobre eles e por isso eles não viram a promessa, esses homens se assemelham a esses,
ao não crer no Senhor, ao mascarar a sua fé para ser valorizados pela igreja ou para validar os seus pecados, esses homens se assemelham a esse povo que não creu no Senhor, mas que foi castigado por ele. Por isso batalhamos fielmente, porque mesmo que não conhecemos quais são os falsos mestres desses dias, esses em sua incredulidade serão condenados e destruídos em nosso Deus, que é justo juiz. O segundo ponto que nos é apresentado é que esses homens são condenáveis em suas obras de infidelidade. Vejamos o versículo 6. Diz assim: E há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Da mesma forma, o autor compara esses homens ímpios aos anjos, que traíram o seu estado original, ou seja, aos demônios, que abandonaram sua vocação, que o chamava ao serviço e ao louvor eterno do Criador, para serem escravos do pecado. Paralelamente, os falsos mestres também abandonaram seu propósito de glorificar a Deus e se alegrar eternamente nele, para serem inimigos da cruz de Cristo. Portanto, somos chamados a batalhar sem temor, pois assim como os demônios, esses inimigos estarão sob trevas em algemas eternas. Judas nos encoraja e nos chama. Esses homens que vêm em nosso meio para corromper a palavra do Senhor são simplesmente mais pecadores que serão condenados em suas obras. Outra obra que nos é evidenciada, que é clara do uso dos falsos mestres, é a sua imoralidade. Vemos isso no verso 7. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição com aqueles, seguindo após outra carne, são postos, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. A imoralidade desses homens, assim como a cidade de Sodoma e Gomorra, também é evidente e também é condenada. Por fim, somos chamados a batalhar pela fé contra os falsos mestres, pois esses se condenam em seus atos imorais e sua autossatisfação e hedonismo, enganando a igreja e pecando contra o Senhor para os seus próprios prazeres, assim como o povo de Sodoma e Gomorra, que perverteram os padrões criacionais e se entregaram aos pecados da carne, gerando abominação contra o Senhor. No entanto, podemos batalhar tranquilamente, pois o justo juiz os punirá. Em Romanos 1, 25 e 27, convido os irmãos para que abram comigo. Romanos, capítulo 1, versos 25 a 27. Carta de Paulo a Romanos, capítulo 1, os versos 25 e 27. Diz assim: Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural das mulheres e se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Vemos aqui o exemplo claro que também acontecia na cidade de Sodoma e Gomorra. Tal como esses homens que imoralmente perverteram ao Senhor seus aspectos criacionais, sua revelação especial com a palavra do Senhor, e entraram em nosso meio para perverter o Evangelho, também foram condenados, também estão condenados, e sem o perdão do Senhor Jesus Cristo, caminham para a condenação eterna. Por isso, irmãos, somos chamados a batalhar diligentemente pela fé que nos foi entregada em amor pelo nosso Deus, porque, primeiramente, existem falsos mestres que corrompem o Evangelho, se introduzindo com dissimulação e validando seus próprios pecados, e assim desonrando a nosso Deus. Somos chamados a batalhar com encorajamento, pois esses falsos mestres se apresentam com obras condenáveis, que serão condenadas pelo nosso Deus. Obras de incredulidade,
obras de infidelidade e obras de imoralidade, que mais uma vez corrompem o evangelho, enganam o povo de Cristo, mas não sairão impunes. Também serão esses homens e suas obras serão cobradas perante nosso Senhor. E por fim, vemos que esses homens, pelos quais devemos lutar contra eles em favor da nossa fé, os quais corrompem o evangelho e por isso devemos lutar, são condenáveis em seu ser. São simplesmente pobres pecadores que entram em nossos meios e que não reconhecem o nosso Senhor como Deus soberano, mas vivem para suas próprias glórias. Dessa forma, além de terem obras reprováveis, os falsos mestres são encontrados com um caráter reprovável. Ou seja, são corruptos em seu ser, são corruptos no que são, que traz destruição à sua volta, mas também a si mesmos, pois os seus pecados os mantêm em uma vida banal, que os leva para uma condenação eterna. A corrupção do caráter imundo dos falsos mestres se manifesta também em duas áreas distintas, pela qual o texto de Judas nos mostra. Por isso convido que os irmãos retornem suas Bíblias a Judas, onde usaremos os próprios exemplos que o texto nos traz. Judas, vamos ler agora do verso 8 a 11, primeiramente. Judas 8 a 11 diz assim: Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminaram a carne, como também rejeitaram o governo e difamaram autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até essas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. A insubmissão desses homens é evidente, é marca do seu caráter. Não submetem ao Senhor, pois não receberam o Espírito, como diz o verso 19. Não foram agraciados com a fé, e não temem ao nosso Deus, ao Deus real, que existe. Porém, a sua falta de credulidade não implica na falta de existência do nosso Deus, que é poderoso e eternamente justo, que condenará todo aquele que não o confessa verdadeiramente. Além de que, a sua insubordinação cria rivalidade dentro da igreja, apresentando posturas de Cristo ao invés de servo, se rebelando até como o próprio Deus, por não terem temor. Não têm o Espírito, como temerão ao nosso Deus? Porém, ai deles, porque a sua corrupção os leva aos caminhos de Caim, Corá e Balaão, que, cheios de arrogância, mudaram as verdades de Deus e viveram os seus pecados, porém caíram em ruína. Como diz Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Esses homens, cheios de si, se jogam à própria ruína, se levam à própria condenação, pois são corruptos em seu ser, têm um caráter reprovável. Outra característica de seu caráter, que é evidenciado no texto, o caráter desses falsos mestres, é quanto à sua inutilidade. Frente que o seu propósito seria glorificar a Deus e se alegrar eternamente, esses homens que pervertem até as suas próprias funções pela sua insubmissão, se tornam inúteis perante nosso Senhor. E isso que vemos no verso 12 e 13, que diz assim: Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores de si mesmos, que se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelo vento, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovida, duplamente morta, desarraigada, onda brávida do mar, que se espumam às suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre.
O texto nos apresenta diversos exemplos de coisas que não têm utilidade, que são inúteis, que perderam o seu valor e só servem para perverter, tal como esses homens que se introduzem em nosso meio, corrompem o evangelho e assim deturpam os crentes do Senhor Jesus. A inutilidade deles é apresentada no texto quando Judas apresenta o ímpio ou o falso mestre como sendo infrutífero, pois vivem uma vida sem sentido, adorando a si mesmo ao invés do Criador. São pastores de si mesmos e vivem uma vida inútil, que atrapalha e consome a igreja, pois o bom pastor dá a vida pela ovelha. Já o falso mestre cuida de si mesmo, usando a lã e consumindo a carne das ovelhas, para o seu próprio bem, pois esses são egoístas e oportunistas, porém tolos, pois buscam felicidade em uma breve vida banal, terrena, ao invés de buscarem a plena vida e feliz do nosso eterno Deus, que governa sobre tudo. Por isso, temos o dever de batalhar contra a impiedade, pois ela é fonte de divisão, mentira e confusão dentro da igreja, fruto de pessoas irreverentes, corruptas e arrogantes, que amam mais a si do que a Deus, manipulando as verdades do Evangelho e as pessoas em sua volta, por meio de suas pretensões egoístas. Porém, as obras más dos ímpios não serão esquecidas, pois o nosso Deus retornará, trazendo seu justo juízo, cumprindo suas promessas de castigo e condenando de uma vez por toda sorte de impiedade. É o que vemos do verso 14 em diante, que diz assim: quanto a esses, foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer o juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de toda a palavra de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões. A sua boca vive propagando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Nosso Deus, enquanto justo juiz, os conhece e retornará para julgá-los. Além disso, é importante salientar que a carta de Judas utiliza da figura do falso mestre ou do falso cristão para evidenciar a necessidade de batalharmos em favor da fé. No entanto, essa batalha não se resume simplesmente a combater fisicamente os falsos mestres ou seus ensinos, como se fosse o único ou o principal problema que prejudica o Evangelho. A questão central não está apenas na existência dessas pessoas e nas suas obras que corrompem a igreja, mas na maneira como que elas tratam o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que nos concedeu a sua palavra e que entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso favor. Esses indivíduos não temem ao nosso Deus. Como o próprio texto de Judas diz, como o próprio texto afirma, eles não possuem espírito, diz o verso 19, e por isso não glorificam nem honram a Deus da forma como ele é digno. Muito menos tentam fazer isso. A ausência de temor e do Espírito resulta em uma vida que banaliza a graça e distorce as verdades do Evangelho. Dessa forma, falar sobre o dever de batalhar em favor da fé vai muito além de apontar os falsos mestres, denunciar a corrupção do Evangelho ou evidenciar o quão condenáveis são as obras desses falsos mestres ou ímpios diante do Senhor. Denunciar e falar sobre a necessidade de batalhar sobre a fé trata-se, sobretudo, a um chamado à autoavaliação. É um lembrete de que nós não podemos ser como os falsos cristãos, nem nos colocarmos na posição de inimigos da cruz de Cristo. Nós já sabemos quem Cristo é, já compreendemos a grandiosidade do Evangelho e o valor incomparável da obra realizada na cruz. Por isso, esse Evangelho não pode ser tratado com desprezo, nem caçoado por falsos mestres, muito menos banalizado por aqueles que se dizem cristãos. O Evangelho é grande demais para que alguém brinque de ser cristão. Para que alguém brinque de ser cristão. E a palavra é a graça, ela é palavra, é graça, é amor, o Evangelho é de um Deus grandioso que se entregou em nosso lugar,
Por isso, olhemos para os falsos mestres enquanto a manifestação da falta de temor ao nosso Deus e a desonra à santa fé. E assim lutemos, pois o fim se aproxima, e sabemos que esses homens certamente conhecerão o juízo de Deus. Diz o Salmo 31, verso 23. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis, mas retribui com abundância a soberba, aos que usam da soberba. Irmãos, muitas vezes olhamos para o texto e comparamos e vemos a necessidade de batalhar em função da fé contra os falsos mestres que fisicamente estão nas igrejas e estão corrompendo o evangelho. Mas muitas vezes não nos vemos enquanto inimigos da cruz de Cristo quando nos colocamos apaticamente e sem função para o evangelho. Fomos chamados por Cristo para testemunhar desse santo evangelho. Recebemos esse grande evangelho, essa grande salvação do nosso Deus, para vivermos por ela. Recebemos a graça da fé, essa fé santíssima que recebemos, para viver em amor dela. E quando isso não fazemos, quando nos colocamos, assim como os falsos mestres, como inúteis, que não glorificam a Deus, que não proclamam a sua palavra da verdade e que não vivem por essa, nos assemelhamos a esses homens, que não têm sentido para Deus e que simplesmente corrompem o evangelho. Como o próprio Senhor diz, é melhor que amarremos uma pedra de moinho em nosso pescoço e nos lancemos do que fizermos o pequeno na fé cair. Quando nós já temos recebido esse grande evangelho, já tendo recebido o pleno conhecimento da verdade e permanecemos apáticos ao evangelho, permanecemos parados e não atuantes no evangelho que nos salvou, que nos regenerou e que nos chamou para a vida eterna, nós nos assemelhamos a esses homens que são condenados. Nós não somos condenados porque a graça é maior do que nossas obras e fomos salvos por Cristo Jesus e não por nossos merecimentos, mas fomos chamados a viver por Cristo e envergonhamos o Evangelho tal como esses homens se o corrompem. Envergonhamos e nos tornamos inimigos da cruz de Cristo tal como esses homens quando ficamos apáticos do Evangelho ou quando não batalhamos em favor da fé. Por isso, mais uma vez, somos chamados a batalhar contra os falsos mestres sem medo, pois o nosso Deus cumpre o seu juízo e disciplina todos com justa medida. Durante a carta, é possível observar diversos exemplos de juízo do Senhor. Como vimos, Judas utiliza diversos textos da literatura judaica, histórias do povo de Deus e profecias, para fazer-nos lembrar de que o nosso Deus detesta o mal e se opõe a ele e o condena. Por isso, temos os chamados de fielmente combater, rejeitar e detestar até mesmo a roupa manchada pelo pecado, em fidelidade ao nosso Deus, que é infinitamente santo em sua disciplina, mas também é amável e misericordioso e nos dá a fé, pela qual batalhamos. O nosso Deus que nos chamou. O principal motivo pelo qual devemos batalhar pela fé é sim, porque existem homens corrompendo esse evangelho. Existem pessoas que corrompem o evangelho, mas entendendo que a fé foi nos dada por grande preço. E por isso não há motivo, se torna inútil ficar parado frente a um evangelho tão grande, frente a seara tão grande que o Senhor nos chamou. A segunda parte que veremos agora são as armas para qual vencer, ou então, como batalharemos. Vimos até agora que temos o dever de batalhar pela fé e pelos seus motivos para lutar, porque existem homens que corrompem o evangelho, se introduzindo com dissimulações nas nossas igrejas e nas comunidades cristãs, validando seus pecados para os seus próprios prazeres e assim envergonhando o nosso Deus. Esses homens são condenáveis em suas obras e por isso temos o dever de batalhar contra eles e de firmemente dignificar o evangelho que recebemos, pois esses homens são incrédulos, infiéis e imorais e assim corrompem a igreja. Esses homens têm caráteres reprováveis, são corruptos em seu ser, pois são insubmissos e não reconhecem o nosso Deus, algo que nós, que recebemos a graça, que entendemos a obra de Cristo na cruz, não podemos fazer e não podemos deixar com que pessoas façam. Esses homens atuam com inutilidade, pois deturparam seu estado natural de glorificação do nosso Deus, trabalhando enquanto inimigos da cruz de Cristo. Mas principalmente vimos que é nosso dever batalhar, que quando não o fazemos, nos tornamos tais como esses homens, que corrompem o evangelho, enganam um jovem na fé e deixam muitos em dúvida. E assim, vemos, em síntese, qual é o motivo pelo qual batalharemos, como venceremos essa batalha, como batalharemos de fato em favor da nossa fé. E isso
é o que vamos ver nos últimos versos. Vemos assim, do verso 20 em diante. Do verso 17 a 19, vai nos relembrar mais uma vez sobre os apóstolos que falaram que os últimos dias se aproximavam e por isso haviam esses homens escarnecedores que andavam segundo suas íntimas paixões. E fala no verso 19, um verso essencial para entendermos os falsos mestres e sua falta de temor, que é o fato deles não terem o Espírito. Mas no verso 20 em diante, Judas vem com um alento, nos chamando a atenção de como batalharemos, mas também com peso, uma responsabilidade de batalharmos e de como fazermos isso. Então, leiamos juntos do verso 20 a 23, primeiramente. Diz assim, Judas, verso 20 a 23. Eu lerei, os irmãos acompanhem. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Bom, aqui Judas mais uma vez nos orienta e nos chama a atenção sobre o dever de batalhar do Evangelho, mas agora apontando como faremos isso. Muitas vezes, pela indignação que vimos por todo o texto, ao ler o texto e ver quanto esses homens corrompem o Evangelho, como não devemos ficar parados frente ao Evangelho, devemos batalhar, nos indignamos. Mas Judas vem trocando a página e virando e mostrando como faremos isso, de uma forma muito mais teórica, prática sim, mas muito menos agressiva, como Cristo nos chama a fazer. Primeira coisa que Judas nos exorta, como a arma que usaremos para vencer os falsos mestres, ou a arma que usaremos para batalhar em fidelidade pela fé, é a busca por edificação. Diz o verso 20, Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Por meio da fé, que por graça nos foi dada, e na oração do Espírito Santo, para que assim possamos manter vida íntima com o Senhor Jesus, e sermos capacitados em fidelidade para a sua obra. Judas nos chama a atenção que, para batalharmos em favor da fé, primeiramente, não podemos ir sem armas. Precisamos conhecer a palavra de Deus e nela nos edificar, para estarmos fortes e não cairmos nos enganos dos falsos mestres, mas assim, depois veremos, para poder ajudar, para poder nos compadecer daqueles que foram afetados por esses falsos mestres, mas também, fielmente, para que possamos conhecer a palavra e por ela viver, proclamando e atuando por meio dela. Por isso, convido os irmãos para que abram suas Bíblias na carta segundo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo leremos. 2 Timóteo, capítulo 2. Volte suas Bíblias algumas páginas. Em 2 Timóteo, capítulo 2, vamos ler primeiramente do verso 1 ao 6. Diz assim, 2 Timóteo 2, de 1 a 6. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que de minha parte ouviste através das muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa do meu sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Um lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Vemos aqui o apóstolo Paulo chamando nossa atenção, chamando a atenção de Timóteo e assim a todos nós, a exortação solene de buscarmos a sua palavra, de buscarmos a fortificação que está em Cristo Jesus. Somos chamados no texto de Judas a buscarmos em oração no Espírito Santo e logo após veremos, devemos nos guardar no amor de nosso Deus que está em Cristo Jesus, assim como o texto nos diz. Mas o principal, o dever que vemos aqui, também vamos lá, o dever da fortificação, o dever da edificação e de buscarmos isso com o nosso Deus. Se não estivermos intimamente unidos com a verdade,
que é Cristo Jesus, não poderemos batalhar contra as mentiras dos falsos mestres, não poderemos nos segurar firmes frente aos ventos de doutrinas que tentam nos derrubar. A palavra do Senhor é clara. Para batalharmos em função da fé, para vivermos de modo digno do Evangelho que fomos chamados, temos que viver pelo Evangelho e viver do Evangelho, buscando a sua palavra, buscando a lei do nosso Deus, que é a verdade. E entenderemos assim que batalharemos e as armas que usaremos para vencer os falsos mestres ou para vencer a luta de preservação, de amor pela fé, é a busca pela fé, o exercício dessa fé, o fortalecimento do nosso Deus e a busca por Ele. Assim também convido os irmãos a virarem uma página, onde leremos 2 Timóteo 2, o verso 15 somente, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez, para lutarmos em favor da fé e vencermos essa batalha junto ao nosso Deus e glorificá-lo, devemos estar firmes na sua palavra. E assim como um obreiro que não tem do que se envergonhar, uma palavra é um jovem pastor, mas que serve a todo cristão que foi chamado em Cristo Jesus, devemos estar firmes na verdade, manejando bem a palavra da verdade. Pois como combateremos as mentiras se não soubermos a verdade? Como lutaremos pela preservação da fé e pelo perpetuamento da fé verdadeira se nem conhecemos a fé verdadeira? Muitas vezes nos questionamos, mas como eu saberei todas as doutrinas que existem no mundo? Existem tantas falsas igrejas, como eu evangelizarei todas essas pessoas que estão cegas pelos falsos mestres? A resposta é simples. Busca a verdade, não a mentira. A mentira não nos importa, mas sim a verdade, porque fomos salvos pela verdade, pela palavra de Cristo Jesus, e por ela viveremos. O segundo ponto que vemos, a segunda arma que entendemos que devemos buscar para a defesa da fé, é buscar preservação. Que vemos isso no verso 21 e 24 de Judas. Volte sua Bíblia, a carta de Judas, onde leremos mais uma vez o verso 21 e 24. Diz assim: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E o verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação imaculado diante da sua glória. Falando de Deus, de Cristo Jesus, enquanto nosso justificador. Para batalharmos em favor da fé, contra os falsos mestres e suas mentiras, e a arma que usaremos para isso, primeiramente, devemos buscar edificação, fortalecimento e conhecimento do nosso Deus, para manejar bem a palavra da verdade e assim combater a mentira. Mas devemos também buscar preservação pela fé que recebemos, buscar entendimento, entendendo que devemos fugir de toda a aparência de mal, vivendo uma vida íntegra no Senhor, como diz Hebreus 10, 38 e 39. Somos chamados ao Senhor e fomos agraciados pela salvação em Cristo Jesus. E por isso devemos nos fortificar nesse amor, nesse Deus que nos amou e que entregou o seu Filho Jesus como o autor da consumação de todas as coisas, mas também como nosso Salvador, aquele que veio ao mundo humilhado enquanto homem para nos salvar pela sua morte, mas também para nos justificar pela sua ressurreição. E é isso que esperamos, a vinda do nosso Senhor em misericórdia. Pois agora, diferente dos falsos mestres, não somos mais condenados em nossas obras, mas somos chamados e amados em Deus pela justificação de Cristo Jesus. Mas isso, como vimos, como os falsos mestres faziam e não devemos fazer, a graça de Cristo não deve se transformar em libertinagem. Não é porque fomos libertados pela graça e pela graça somos salvos que agora somos livres para pecar. Não, porque fomos libertados pela graça, agora somos chamados às boas obras, a nos preservar em Cristo Jesus e perpetuar a mensagem do Evangelho, indo adiante e proclamando o Evangelho. E é isso que veremos no último ponto. A arma que devemos usar para vencer a batalha em favor da fé contra as mentiras e os falsos mestres é a busca pela compaixão, que vemos nos versos 22 e 23, que diz assim: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Para batalharmos em favor da fé, para que possamos
verdadeiramente viver pela fé e fazer com que essa fé que recebemos do nosso Deus, que nosso Deus seja honrado, nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura, em fidelidade à Escritura, uma vez que nos edificamos nela, em amor aos que estão em dúvida. Por fim, fazendo tudo em confiança no nosso Deus, que está conosco, que nos chama e nos fortifica para a sua glória e honra. Devemos, primeiramente, pregar o Evangelho. E o Evangelho que conhecemos, que nos fortificamos na oração do Santo Espírito, na busca pela palavra, no guardar do amor de Deus, mas principalmente, assim como o texto também nos chama a fazer, a viver de modo digno do Evangelho com o nosso testemunho, detestando até a roupa contaminada pela carne. Infelizmente, irmãos, muitas vezes no nosso dia a dia seremos a única Bíblia que as pessoas lerão, mas temos que fazer isso com fidelidade, pregando a palavra em toda palavra que sair da nossa boca, a verdadeira palavra, vivendo de modo digno do Evangelho que fomos salvos. Que coisa maior há do que a salvação em Cristo Jesus? Que motivo maior, que motivo há para viver, se não for pelo Evangelho pelo qual fomos salvos? Nossa vida não tem valor sem o Evangelho. Nossa vida não tem valor sem o Deus que nos salvou. E não há por que viver, se não for para Ele. Somos chamados por Judas a uma exortação a batalharmos pelos falsos mestres, mas para fazermos isso, para batalharmos contra os falsos mestres e suas mentiras, para batalharmos e fazer com que a fé seja vitoriosa, isso é algo que o Senhor fará, mas somos chamados a viver por essa fé que fomos salvos. A batalha pela fé implica, como vimos lá em Timóteo, a sermos de fato soldados de Cristo Jesus, que não se preocupam com coisas terrenas, mas que olham para o alto, que olham para o nosso objetivo, que é ver Cristo Jesus glorificado por entre as nações, que é ver Cristo Jesus sendo dignificado por todos que o conhecem, por todos que o ouvem. Nossa função, para não sermos como os falsos mestres, é nos entregarmos, nos prostrarmos aos pés da cruz de Cristo, da salvação que recebemos e vivermos por ela. E assim, venceremos a batalha e batalharemos em favor da fé que nos salvou. Concluindo, devemos batalhar diligentemente pela fé contra toda iniquidade, pois somos chamados, agraciados, amados e temos sido conservados em Deus para batalhar e detestar o mal, combatendo toda a irreverência, corrupção e arrogância daqueles que profanam a casa do Senhor. Confiante nos Deus justo, que se aborrece do pecado e condena todo incrédulo, inútil, tolo, que arrogantemente vivem, e que nos leva a batalhar pela verdade, buscando edificação por meio da fé, que nos leva à oração do Espírito Santo, o Consolador de nossas almas, buscando também conservação, e ao confiarmos em Jesus Cristo, aquele que pode nos salvar e nos guardar de todo pecado e engano dos falsos mestres, para que assim, firmados na palavra, possamos em amor pregar o Evangelho da verdade, entendendo que todos carecem da glória de Deus. Voltemos nossos olhos agora para a doxologia, para o final do texto, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. E assim batalharemos em amor a Deus e ao próximo, pregando as verdades salvíficas e combatendo toda a falsa doutrina que nos leva à perdição, para que o único e verdadeiro Deus possa receber toda a honra, glória, louvor eternamente. Amém. Que o Senhor nos conduza a viver uma vida digna do Evangelho. Que o Senhor nos conduza a viver uma vida digna da fé que recebemos, dessa fé santíssima, porque não há coisa maior que esta. Não há coisa maior que glorificarmos o nosso Deus e vivermos para Ele. Não há vida se não for em Cristo Jesus. Que possamos entender isso verdadeiramente e nos entregarmos a Ele.